Sim, a reforma tributária vai deixar os imóveis mais caros, vai ficar mais complicado de você investir no mercado imobiliário por conta disso, mas eu tenho a solução para esse problema, para você continuar investindo no mercado imobiliário. Se você não pensava em arrematar imóvel de leilão, então se prepare, porque agora se tornou a sua obrigação virar investidor do leilão. Calma que eu vou te explicar exatamente o que vai acontecer para esse ano de 2026, os próximos, e como o leilão vai salvar os seus investimentos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada, especialista em leilão de imóveis pela CFI, que é uma assessoria para investidores de imóveis. Então, toda semana a gente coloca um vídeo novo aqui no nosso canal, no canal da CFI Assessoria, e a gente faz isso para que vocês possam entender de uma forma muito clara e prática como funciona os leilões de imóveis no dia a dia. A ideia não é que a gente fantasie os leilões como um investimento fácil, maneira rápida de você ganhar dinheiro, como muitos cursinhos fazem por aí, como muitas pessoas fazem na internet, mas a ideia é que a gente te traga a realidade sobre esse tipo de investimento, para que você possa ponderar, você possa entender se ele realmente funciona para você e como é que você faz para ter sucesso nesse investimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente continuar incentivados a continuar fazendo os vídeos toda semana. E também curtir esse vídeo no final, se você gostar, se você ficar comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de curti-lo. E compartilhar pelos grupos por aí, seria ótimo também. Você com certeza ouviu falar sobre a reforma tributária que vai ocorrer a partir de 2026 e aí a gente vai ter gradualmente as mudanças em relação à forma como o governo vai cobrar tributos dos imóveis. E claro que quando a gente fala de tributo, a gente fala também do impacto no mercado imobiliário, que é tão blindado. Normalmente, poucas coisas podem afetar o mercado imobiliário. E uma dessas pouquíssimas coisas, com certeza, é o aumento tributário. Então, hoje eu quero te explicar duas coisas de uma forma muito simples e clara. Primeiro, como é que a reforma tributária vai impactar no preço dos imóveis? Como é que isso vai impactar nos seus investimentos? E depois eu quero te mostrar como é que o leilão de imóveis pode servir como uma forma de você alavancar os seus investimentos nesse mercado, o mercado imobiliário. A reforma tributária que está para ocorrer, falando sobre os imóveis, ela não é novos impostos caindo sobre os imóveis, mas sim uma mudança de como esses impostos são cobrados. Então, a maneira como eles são cobrados hoje não vai ser a maneira que serão cobrados amanhã. Vai ter uma mudança em relação a essa cobrança. Segundo o governo, a ideia para toda essa mudança tributária não é aumentar a carga tributária, mas sim deixar a tributação mais simples, deixar a tributação mais controlada, mais clara diante do governo. Só que a questão é que a reforma tributária, ela vai implicar também em tributar novos setores que antes não eram tributados. E esses setores podem impactar diretamente no mercado imobiliário. Então, quando você tributa alguma parte da cadeia desse mercado, obviamente que um investidor vai pagar essa conta tributária. Isso também significa dizer, como os especialistas já estão explicando por aí, e segundo os especialistas, o raciocínio é assim: é que vai haver um aumento, sim, para alguns setores ligados ao setor imobiliário. E aí, claro que no final das contas, quem vai sentir essa conta, quem vai sentir esse aumento é o investidor, é a pessoa no final dessa cadeia. Isso vai impactar, claro, no preço dos imóveis. Então, talvez não seja o imposto diretamente ligado ao imóvel, mas com certeza vai ser o imposto ligado a outros setores que antes não eram taxados, que antes não eram cobrados, não geravam, tinha um fato gerador e agora vão sofrer a tributação. Ou seja, para quem compra imóveis no mercado tradicional, vai sentir que esses imóveis vão ficar mais caros. Também temos um outro fator que a gente está vendo o aumento acima da Selic em relação ao aluguel, que já está muito caro. Então, esses aumentos tomados, eles vão fazer com que o investimento que você tem hoje no mercado tradicional se torne muito mais difícil, muito mais custoso, diminuindo os lucros do investidor de imóveis. Para quem compra na planta, para quem compra imóveis para reformar, para quem tenta comprar mais barato, isso vai se tornar um problema, ter uma dificuldade maior de encontrar um imóvel bom por um preço mais acessível, um preço que te dê o lucro que você está tendo agora, por exemplo. Então, muita gente olha esse cenário e pensa que talvez esse não seja mais o melhor momento para investir no mercado imobiliário e tira o seu time de campo pensando em investir em outros tipos de investimentos que possam trazer um retorno maior, já que o mercado imobiliário começa a sofrer o impacto de tributação, né? Essa tributação cruzada, não necessariamente diante dele, mas necessariamente em algum momento da cadeia. É por isso que eu falei no começo do vídeo que se você não investe em leilões de imóveis, então agora vai se tornar obrigatório que você comece a investir nos leilões, que você comece a olhar com carinho os leilões de imóveis.
Porque se você quer manter o seu lucro como você já tem hoje, investindo no mercado imobiliário ou acima disso, mesmo diante dessa expectativa de um mercado imobiliário um pouco mais caro, um pouco mais custoso, com uma diminuição de lucro para o seu investidor, você vai precisar sim participar dos leilões de imóveis, você vai precisar sim comprar imóveis abaixo do valor de mercado para você ter o lucro final. E acho que uma das coisas mais legais nos leilões de imóveis é que o jogo já começa diferente. Você não vê um imóvel indo pelo preço de mercado. Normalmente ele vai 50% abaixo do valor de mercado, e às vezes até mais, se ele for um imóvel ali de leilão extrajudicial, for um imóvel de banco. E é nesse desconto que você tem, esse desconto grande em relação ao valor de mercado, que você vai obter o lucro que você deseja. E é essa margem que permite com que o imposto seja absorvido e ainda assim fazer sentido financeiro. E olha só que interessante, nesse momento de mudança tributária e aperto econômico, é nesse momento também que o leilão ele acaba ganhando mais força, entrando nesse cenário com mais força, porque muitas pessoas acabam deixando de pagar financiamento ou acabam contraindo dívidas que não estavam previstas, e aí muitas pessoas acabam perdendo o seu imóvel, abrindo uma margem muito grande de imóveis de leilão pelo Brasil todo, com descontos realmente interessantes, com descontos que realmente podem fazer diferença no seu investimento. E aí você faz um paralelo, né, enquanto o mercado tradicional ele tenta repassar os custos ao comprador final do imóvel, o leilão ele se ajusta ao preço, né, ele se ajusta a como a situação está ocorrendo, para que se torne vantajoso você investir. Então o leilão ele tá tentando, na verdade, ajudar aquele que vai pagar a conta da pessoa que não conseguiu, ter êxito nisso. Ele se ajusta ao sistema, tornando lucrativo para você investir. E aí, quanto mais difícil fica o cenário econômico, então maior são as chances de você fazer um bom negócio no leilão de imóveis. Então, realmente, se você investe no mercado tradicional, você vai sentir o peso da reforma tributária. Você vai ver que vai se tornar mais custoso e os seus lucros com certeza vão diminuir. Mas isso não significa dizer que o mercado imobiliário não é vantajoso para o investidor, mas significa dizer que com certeza investir a partir de agora requer mais estratégia. E a partir de agora você tem um novo caminho para você fazer uma estratégia melhor em relação ao mercado imobiliário. E se você quer entender como faz para você investir em imóveis, mesmo quando o cenário muda, e principalmente através dos leilões, usando os leilões como uma forma, uma estratégia para você aumentar os seus lucros, mesmo diante de um cenário de maior carga tributária, diante de um cenário de maior instabilidade, é só você entrar no nosso site, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e falar com um dos especialistas, um dos advogados especialistas aqui da CFI, que nós com certeza vamos cuidar de todo esse assunto para que você possa investir em imóvel de leilão, mesmo que você não entenda nada sobre isso.